Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha todos os dias. Tem live amanhã, pela manhã e à noite, 11 horas da manhã e 23 horas, 11 horas da noite. Temos esse encontro marcado aqui, né? Para recebermos da palavra de Deus. Teve gente que foi dormir ontem à noite depois de termos recebido uma palavra legal aí, bem interessante, de revelações, não foi? Falamos um pouco ontem à noite sobre o jejum e a oração, né? Dentro do contexto do que Jesus disse que, falando aos seus discípulos, algumas castas de demônio não saem senão por jejum e oração. E a pergunta foi, o que é que o jejum e a oração tem a ver com os demônios, né? Como poderia afetar a vida de alguém que estava endemoniado? Bom, enfim, eu fiz essa pergunta ontem à noite, né, com 3 possíveis respostas. Jesus disse aos seus discípulos, essa casta, ou tem certas castas de demônio que não saem senão por jejum e oração. E a minha enquete foi a seguinte, letra A, Jesus quer dizer que se quem está expulsando o demônio jejuar e orar, esse demônio sai. Letra B, se a pessoa que está endemoniada jejuar e orar, o demônio sai, né? Ou letra C, se o demônio jejuar e orar, o demônio sai. Enfim, ficou curioso se não assistiu a live de ontem? Se não sabe a resposta, bom, eu te aconselho a assistir a nossa live, que foi ao ar ontem à noite, né? Às 23 horas, e eu tenho as respostas lá para você. Você vai se surpreender realmente com a palavra de Deus, que é tão clara e tão transparente como a água pura, né? E a gente vai, de fato, crescer um bocado, aprendendo, conhecendo mais da palavra de Deus, sendo instruídos, né? Todos os dias na palavra de Deus, na doutrina de Deus, né? A gente precisa se encher continuamente nesses dias da palavra do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta por 2 vezes na carta aos Efésios, quando ele diz, né, lá em Efésios capítulo 5, verso de número 16, que em dias maus precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, não devemos nos embriagar com o mundo, com o vinho. Ao contrário, nos enchermos da palavra e nos enchermos do Espírito, né? E também no capítulo 6, versículo de número 18, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, depois de ter nos enchidos da palavra, qual é a armadura de Deus, né? Revestido de toda a armadura de Deus, depois orar em todo o tempo no Espírito. Então, se enche da palavra e se enche do Espírito para que você possa suportar, para que você possa permanecer firme, para que você possa permanecer inabalável, né? Em dias maus, porque são exatamente nesses dias maus que são consequentes à degradação que há no mundo mesmo, que o diabo vai se aproveitar, né? A gente falou outro dia sobre isso, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, no qual, ao final de 40 dias, teve fome e foi tentado pelo diabo. E uma das tentações foi transformar essa pedra em pão. Veja, Satanás achou uma oportunidade na fome, Satanás achou uma oportunidade naquela reclusão de Jesus, né, por 40 dias, que ele estava bem sensível ali, agora sensível também ao Espírito de Deus, e foi guiado pelo Espírito a trazer as respostas certas, e desceu de lá no poder do Espírito, né? Não foi subjugado pelo pecado, não foi subjugado pelo diabo, e graças a Deus por isso está assentado à direita de Deus, e não apenas ele está assentado, mas nos fez assentar-se com ele, cada um de nós, para podermos governar, né, todos os dias das nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Antes dessa proposta que eu vou fazer, você vai apertar seu dedinho aí no coraçãozinho. Isso, vai lá. Segura e solta para que os corações subam e mais pessoas possam ter acesso a essa live. E também você vai clicar aí no nosso aviãozinho e, por favor, indica essa live para todos os seus amigos aí. A minha proposta para você é que nós vamos iniciar hoje uma série de estudos aqui, né, que vai nos levar aos dons do ministério. Agora não dá para a gente chegar falando diretamente sobre os dons do ministério, não. Os dons do Espírito, né? São 9 dons do Espírito. Nós vamos falar depois deles, se divide em 3 categorias, né? Nós vamos falar bem direitinho dele. Nós temos um livro do irmão Reagan, que é um estudo sobre os dons do Espírito, sobre o Espírito Santo, que é maravilhoso, né? E a gente vai tomar como base esse livro e a gente vai, de fato, fazer esse estudo legal para você entender, conhecer e usufruir do benefício de ter o poder e o Espírito de Deus operando na sua vida todos os dias, né? Graças a Deus por isso. Agora, não dá pra gente dar um pulo de vez dentro dos dons do Espírito sem colocar algumas bases, sem colocar algumas referências bíblicas, sem entender
né? Porquê disso tudo e como o Espírito veio parar dentro de nós, se isso é uma novidade, se isso era algo que Deus tinha planejado desde o início. Bom, enfim, a gente precisa correr uma carreira juntos aqui e essa é a minha proposta para você. Se você ficar conectado comigo todas as manhãs, às 11 horas da manhã, vamos caminhar juntos pelas Escrituras Sagradas, né? Até a gente realmente chegar o conteúdo completo. Quero mandar um abraço a todos aqueles que já me acompanham. E eu tô vendo gente nova, Fernando Calegari, lá de Guaratinguetá, São Paulo. Fernando, um beijo no seu coração, meu filho. Te amo muito, viu? Amo a sua vida, né? Quem mais tá aí? Marcinha tá aí. Pedro Pimenta tá aí. Glaucia Sandim tá aí. Cíntia Pires também tá aí. Nicolas, meu filho querido, tá aí. Mirlane Rocha tá aí. Ralph Bruno, meu cunhado, bom dia, tá aí também. Tá todo mundo conectado, além de todos aqueles que já nos acompanham diariamente. Mais um monte de gente chegando aí. Um beijo no coração de vocês, é sempre um prazer. Lívia, um beijo, Livinha, abraço no seu coração, minha filha. Lidiane, lá de Uberlândia, um beijo. Henrique, também. Jéssica, tá aí também, ó. Gilson, meu filho querido, te amo. Norton tá aí também. Rapaz, tem muita gente boa, hein? Vamos subir na nossa audiência para que a gente possa começar. Veja só, eu quero fazer uma proposta que é a seguinte. Eu vou te contar por versículos aqui, vou te mostrar os versículos, vou te ensinar cada um desses versículos. E para a coisa não ficar solta, cada versículo que eu disser, eu vou abranger também o contexto daquele versículo, para que você tenha um entendimento mais claro, mais amplo das Escrituras Sagradas. Combinado assim? Agora, para isso seria muito importante, muito interessante você pegar um bloco de notas aí, viu? Por quê? Porque nós vamos falar muitos versículos hoje, a partir de hoje, até a gente chegar realmente na conclusão dos dons do Espírito, né? Que é a manifestação do poder de Deus através da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, operando segundo o poder do Espírito, né? Assim como Jesus operou aqui na terra, nós também operamos. Está escrito em Atos capítulo 10, verso de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como este andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré e foi através da unção do Espírito que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu acredito convictamente, irmãos, que esse tempo que Deus tem nos proporcionado, de 12 em 12 horas aqui, é como de fato um antídoto, né? Uma vacina, né? Tem muita gente preocupada em descobrir a vacina sobre o coronavírus, mas a palavra ela não é só contra o coronavírus. A palavra ela é remédio para tudo quanto há no mundo, para todo tipo de doença, inclusive as doenças mentais, que são favoráveis a esse tempo, infelizmente, no mundo, por conta das reclusão social. As pessoas começam a entrar realmente em ansiedade, angústias, depressões. Tudo isso pode gerar realmente algo muito ruim, né, na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus é remédio eficaz para todas essas coisas. Então, se você se permitir tomar esse remédio de 12 em 12 horas, que é a palavra de Deus, e fazer alguns reforços desse remédio ainda, né, durante o resto do dia, porque existem várias outras lives aí acontecendo, inclusive da nossa própria igreja, agora às 9h30 da manhã teve uma, às 20 horas vai ter outra. Então nós vamos estar sempre imunizados, né, contra os intempéries da vida ou contra aquilo que o mundo tem tentado trazer para a nossa casa. A gente só precisa realmente da palavra, é tudo que nós precisamos. Então tomar esse remédio de 12 em 12 horas é imprescindível para que você se mantenha o tempo inteiro de pé firme, né? Então nós vamos falar sobre isso. Eu queria começar especificamente por Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas 3, verso de número 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Por isso que eu falei que era bom você, de fato, ir anotando isso aí, depois você criar essa estrada, esse caminho para você estudar e meditar mais vezes em casa. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, eu vou ler para você o que diz a palavra de Deus. Gálatas, vou abrir nas duas versões, 3, 13 e 14. Eu vou ser bem paciente, tranquilinho, a gente vai falar bem devagarzinho para que todo mundo possa pegar e aprender, tá bom? Diz assim, Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14 diz, para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja que interessante, Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, ou a fim de que, a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e através da bênção de Abraão recebêssemos nós, pela fé, o Espírito Santo prometido. Veja que esses versículos aqui são bem reveladores. Eles trazem uma carga de revelação tremenda que vai ajudar você à compreensão da Bíblia inteira. Preste bem atenção. Paulo diz assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, cada citação que o Paulo fizer aqui, ela é digna de reflexão, ok? Cristo, primeira coisa, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí já, só nessa frase já tem um monte de coisas que a gente precisa pensar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso significa, primeiro, que nós fomos resgatados. Ponto. E se fomos resgatados de algo. E Paulo afirma que esse algo é a maldição da lei. Nós fomos resgatados da maldição da lei. Veja. Então significa que nós estávamos debaixo de uma maldição. E essa maldição, a Bíblia diz que se chama lei. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos debaixo dessa maldição. Porque se não estivéssemos debaixo dessa maldição, não precisaríamos ser resgatados dela, né? Eu sei que nesse primeiro momento, se você nunca ouviu eu falando sobre isso, não estudou comigo, talvez você ainda tenha algumas questões que precisam ser vistas agora. Primeira delas, quando nós falamos de lei, a Bíblia já está afirmando que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia já está dizendo que a lei é uma maldição. Ela está afirmando. Isso não quer dizer que a lei escrita seja ruim. Não é. Mas é uma condição para quem está debaixo da maldição. Veja, os malditos estão debaixo da lei. É isso que ele está dizendo. Os benditos estão na graça de Deus. Nós fomos criados benditos. Quando Deus criou a humanidade, o fez segundo a sua imagem e semelhança, e depois Deus os abençoou e disse: sede fecundo. Deus os abençoou. Deus os fez benditos. O homem foi criado bendito. Só que o homem vivia no Éden segundo a graça de Deus. E o pecado do homem o tirou da graça, o tirou do Éden e o colocou em uma outra condição, debaixo da lei. E essa lei é uma maldição, ou a consequência da maldição. Então, o apóstolo Paulo diz que Cristo veio para nos resgatar dessa maldição chamada lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ponto final. Essa é uma parte importante. Então, veja, a Bíblia se divide basicamente em três partes: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. São três partes que a Bíblia tem: criação, queda, redenção. Veja, eu poderia chamar também de o princípio, a lei e a igreja, ou a redenção da igreja. O princípio consiste entre o dia que Deus criou todas as coisas até o dia em que Adão pecou e tirou a humanidade da condição de bendito. Esse é o princípio, ou chamada de criação. Então, durante esse período da criação, o homem vivia segundo a graça de Deus. Ou seja, numa dependência total, Deus o supria em todas as coisas, e o homem não havia feito absolutamente nada para conquistar tudo isso que Deus havia preparado para ele. Foi tudo um favor de Deus em nossa direção. É um favor imerecido. Então, quando nós olhamos para a criação lá no Éden, desde o dia que Deus cria todas as coisas até o dia que Adão cai, nós vemos Deus trabalhando em favor da humanidade. Foi Deus que fez o Éden, foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez as riquezas, foi Deus que fez o suprimento, Deus disse: coma livremente. Bom, o homem só tinha que fazer uma coisa lá, só tinha que obedecer a Deus para permanecer naquele lugar de graça. De graça e de graça, né? Veja, agora, quando o homem peca, o homem cai da graça e passa a viver debaixo de maldição. Então, esse período de maldição nós chamamos de lei. Período da lei. Esse é o período da maldição. O homem pecou, perdeu a graça, e agora o homem se torna responsável por suprir a sua própria, por gerir, ou gerar a sua própria subsistência, né? Lá na graça era Deus o responsável, na lei é o homem responsável. Até quando? Até que Jesus veio e nos resgatou da maldição da lei. É o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Cristo veio e nos resgatou desse período da lei, dessa maldição que Adão nos colocou nela. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, mas a lei não foi dada para os judeus? De fato, irmãos, a lei foi revelada aos judeus por meio de Moisés. Deus revelou a lei a Moisés e Moisés revelou a lei ao povo escrevendo a lei ou sistematizando a lei. Mas a lei é espiritual, a lei já existia, porque se não existe lei, não existe pecado. E o pecado aconteceu desde o Éden, ou quando o homem pecou lá. Então, daquele momento em diante, a lei passa a operar, ainda que o homem não soubesse como essa lei operava, ainda que o homem não tivesse o conhecimento completo. É tanto que a lei precisou ser sistematizada ou revelada, porque sem lei o homem não sabia o que era pecado. Então, se ele não sabia o que era pecado, obviamente ele nunca ia saber que precisava ser salvo. Então, a lei precisou ser sistematizada ou mostrada para a humanidade de forma legal, legalista, escrita, para revelar o que era no reino do Espírito, para que por meio desse conhecimento o homem entendesse que ele era um pecador e, sendo ele um pecador, que ele precisava, necessitava de salvação. Deu para entender? Então veja, o homem foi criado na graça, estava lá na graça. Adão peca, ele cai debaixo de uma maldição chamada lei, que passa entre Adão até Moisés. Quando chega em Moisés, Deus revela a lei ao povo judeu, para que por meio do conhecimento da lei eles entendessem que eles eram pecadores e que necessitavam de uma salvação. Então Deus envia Cristo Jesus. E Cristo vindo nos resgata da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, Jesus nos resgatou ou não nos resgatou da maldição da lei? Pergunta para você agora. Quem acredita que foi resgatado da maldição da lei, diz assim, eu acredito. Vamos lá, vamos fazer uma interação aí para a gente ficar bem instruído acerca disso. Quem acredita que foi resgatado da maldição da lei? Diga, eu acredito. Por favor. Vamos lá. Essa live vai para o meu canal sim, depois vai tudo para o meu canal. Gisele diz que sim, Igreja Zoe também. Sim, acredito. Ótimo, eu acredito. Maravilha, Flavinha. Eu acredito. Tá todo mundo acreditando aí, ok? Todos fomos nós resgatados da maldição da lei, porque a Bíblia diz isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora, beleza. Deixa eu fazer uma outra pergunta então, para ver se você entendeu depois que eu falei tanto aqui na sua cabeça. Quantos de vocês que acreditam que foram resgatados da maldição da lei? Quantos de vocês que acreditam terem sido resgatados da maldição da lei viviam debaixo da lei? Quantos viviam debaixo da lei? Quem acredita assim, eu vivia debaixo da lei, vai lá. Ou então, eu vivia. Coloca aí, quem vivia debaixo da lei aí? Quem vivia debaixo da lei? Jimenez disse que vivia. Cristina Monteiro também disse que eu vivia. Bruno Marques está rindo aí. Eu também vivia. Eu vivia. Perfeito. Você já parou para pensar, quando você diz eu vivia debaixo da lei, que isso pode, de certa forma, botar sua cabeça e empurrar você para o judaísmo? Sim ou não? Algumas pessoas dizem, peraí, mas a lei não foi dada aos judeus? Não, a lei foi apresentada aos judeus. A lei foi ensinada aos judeus, mas toda a humanidade estava debaixo da lei. Inclusive, aqueles que não receberam a Cristo hoje ainda continuam debaixo da lei. Veja, é isso que eu quero que vocês entendam agora. Só existem duas formas de viver. Só existem duas formas de viver. Só existem duas formas de viver. Veja, ou você vive na graça, ou você vive na lei. A graça é uma dependência total de Deus. A lei é você fazendo na sua própria força. Só existe duas formas de viver. Ou vive de graça, ou vive de lei. A graça é dependência de Deus, como Adão estava no Éden. A lei é a realidade da antiga aliança, do qual eu preciso sempre fazer uma coisa para merecer algo em troca. Por exemplo, alguém chega para você e te dá, nunca te viu na vida
e te dá um dinheiro na mão, por exemplo. Você vai, mas por que você está me dando? Não, porque eu te amo. Ponto. Você não fez nada. Mas de repente você trabalhou na casa de alguém durante um mês, e durante esse tempo que você trabalhou, alguém te pagou um salário. Eu te pergunto, qual dos dois é graça? O presente ou o salário? Qual dos dois é graça? O presente ou o salário? Me conta aí. Quem pode me responder? Quem pode me responder aí? O que é graça? Quando você recebe um presente ou um salário? Bossi disse que é presente, isso mesmo. Pronto, quando você recebe um presente é graça. Quando você recebe o salário é lei. Deu para entender? Fica bem claro dessa maneira. Paulo, inclusive, instrui as pessoas nisso. Ele diz, quando você recebe um presente é graça. Quando você recebe um pagamento é lei. Então, se eu, por exemplo, preciso viver e eu digo assim, ó, se eu não orar, Deus não me abençoa, bom, eu estou fazendo algo, trabalhando primeiro, para depois Deus me pagar um salário. Se eu tenho que orar para Deus me abençoar, logo eu estou trabalhando para Deus me pagar um salário. Se eu tenho que fazer uma campanha, por exemplo, para Deus me curar, logo eu estou fazendo um trabalho para Deus me dar um salário. Agora, se eu apenas creio que Deus já me curou e recebo pela fé, logo, o que foi que eu fiz para ser curado? Nada, foi um presente de Deus, é o dom de Deus. A palavra dom é uma palavra presente. Amém? É gratuito, foi de graça. Então, só existem duas maneiras de você viver. Ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. Então, quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, nós estávamos debaixo dessa maldição da lei. Vivíamos dessa maneira, fazendo coisas para merecer outra em troca. Mas Cristo vem e nos resgata da maldição da lei, nos levando de volta para a graça. Para que ele fez isso? Veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo esse próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que ele não resgatou da maldição da lei? Ele disse, para que a bênção de Abraão chegasse a mim, que era gentil. Veja que interessante. Cristo me resgata da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até mim. Isso mostra que a bênção de Abraão não pode ser recebida por aspectos da lei. A bênção de Abraão não pode ser recebida por merecimento. A bênção de Abraão não pode ser recebida depois de ter praticado algo para receber algo em troca. A bênção de Abraão não pode ser recebida por meio de eu ter trabalhado em algo para receber um pagamento em troca disso. Não, ela só vem por meio da graça. A bênção de Abraão veio por meio da graça. E como é que eu recebo na graça? Por meio da fé. Veja, isso é duas coisas que você tem que estar bem claro na sua mente. Graça, você vive pela fé. Por quê? Porque você não faz nada por merecer. Você acredita que Deus já fez por você. Então você precisa crer. Só isso. Agora a lei não. A lei você precisa praticar alguma coisa. Você precisa se esforçar, porque é como um trabalho para receber um salário. Então pela lei você precisa fazer sacrifício, você precisa jejuar, você precisa fazer campanha de oração, você precisa usar pano de saco, você precisa fazer um monte de coisas para merecer outras. Isso é lei. Na graça não. Aí a Bíblia diz que nós fomos resgatados da maldição, ou seja, para que vivamos na graça e por meio da graça possamos receber a bênção de Abraão. Agora, qual foi a bênção de Abraão? Bênção essa que só se recebe pela graça. Quem pode me dizer? Eu sei que é difícil essa, tá bom? Mas quem pode me dizer qual foi a bênção de Abraão? Que se recebe apenas por meio da fé. Quem pode me dizer? Graça se vive pela fé. Não podemos fazer nada por merecer. Na lei preciso praticar e me esforçar. Exatamente. Jejuar, campanha, é isso mesmo. A graça só crê. Isso mesmo. Vamos lá. Alguém está dizendo, a Cíntia Pires está dizendo que foi salvação. Nicolas, meu filho, você foi em cima. Justiça. Perfeitamente. É justiça mesmo. Veja, a bênção de Abraão está significada nisso aí. Eu vou tentar achar o texto aqui para te provar isso na própria palavra de Deus. Romanos diz assim, capítulo 4. Veja. Romanos capítulo 4, verso 1 diz assim. Olha só que ele vai falar sobre Abraão. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem ele do que se gloriar. Porém, não vai se gloriar diante de Deus. Pois que diz as Escrituras,
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Vou ler em outra versão para ficar mais claro ainda a leitura para você. Romanos, capítulo 4, verso 1. Olha só. Nós fomos resgatados da maldição, postos na graça, para que a gente recebesse a bênção de Abraão. Veja. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justos, ou as suas obras, a oração, ou o que quer que seja, ele teria motivo de se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Veja, Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado justo. Agora eu te pergunto, crer faz parte da lei ou da graça? Me responde aí. Sim, essa live fica salva, assim. Fica por 24 horas aqui no nosso canal do Instagram, mas depois ela vai subir para o canal do YouTube também. Vamos lá. Veja, quando nós dizemos que, pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso foi considerado como justo. Justiça a gente se alcança pela fé. E fé tem a ver com lei ou com graça? Com graça, né? Óbvio que é com graça. Ele diz, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Lembra que eu falei sobre presente e salário? Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé de Deus ou em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem trabalharem para isso, ou sem se sacrificar para isso. E ele disse lá em Salmos 32, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Isso é o que Davi disse. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para gentios incircuncisos? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas quando isso aconteceu, ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou considerado judeu? Ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Veja, quando Abraão creu em Deus, Deus o considerou justo. E por meio da sua justiça, por meio da fé, ele alcançou justiça em Deus. E porque ele alcançou justiça, a Bíblia diz que ele foi circuncidado. Então veja, a circuncisão que foi feita em Abraão e a partir de Abraão em todos os outros descendentes naturais de Abraão, marcava, era como um sinal para aqueles que um dia foram justificados pela fé. Veja, não foi pelo que ele fez, pela sua circuncisão, que ele foi declarado justo. Ao contrário, ele foi declarado justo pela fé, e porque foi declarado justo, foi feito-lhe uma circuncisão. Então isso não pode mudar na cabeça. O problema é que os judeus começaram a achar que porque alguém estava marcado, ele, pela marcação, se fazia justo. Então passou a justificar pessoas, ou marcar as pessoas com a circuncisão, sem eles crerem. E eles continuavam presos debaixo da maldição da lei. Então veja, Paulo está dizendo lá que Cristo nos resgatou da maldição, nos fez justos, ou, primeiro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Que Cristo nos resgatou da maldição e nos colocou da graça. Ele diz, para que recebêssemos agora, uma vez que estamos na graça, a mesma bênção que Abraão recebeu. Qual foi a bênção que Abraão recebeu? Justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Um dia Deus falou com Abraão, porque para crer ele precisou falar, ele sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra, e farei de ti uma grande nação. Te darei um filho, e esse filho vai se multiplicar e será tão numeroso quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. E ele creu nisso, sem ver, ele creu. E a Bíblia diz, porque ele creu, isso lhe foi considerado justiça, ele se tornou justo. Ora, qual era a diferença dele não ser justo e ser justo? É que quando ele não era justo, ele estava limitado no pecado, longe de Deus, longe da conexão com Deus, longe do poder de Deus, longe do Espírito de Deus. Mas quando ele se considera justo,
quando ele se vê justo mediante a sua própria fé, agora Deus pode agir com poder na vida de Abraão. E a primeira coisa que acontece está escrita lá em Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus 11, versículo de número 9. Aliás, 11 diz assim: pela fé, também a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja, pela fé, também a própria Sara recebeu poder. Sara recebeu poder. Qual é o agente do poder de Deus? Deus, ele se divide em três pessoas distintas. O Pai, hoje, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dos três aqui, qual é o responsável pelo poder? Quem pode me responder? Quem é da Trindade, a personalidade divina responsável pela manifestação do poder? Quem é? Quem pode me responder aí? Quem pode me responder? Me responde aí, por favor. O Espírito Santo, ótimo, isso mesmo. Então a Bíblia diz que pela fé a própria Sara recebeu poder. Ou seja, houve uma manifestação do Espírito sobre a vida de Sara para trazer vida ao seu ventre. Da mesma forma que o Espírito Santo cobriu Maria e trouxe vida ao seu ventre. Claro que Maria não teve relação sexual, ela era virgem. E Sara, obviamente, foi a partir de Abraão. Mas o Espírito de Deus manifestou poder no ventre de Sara para realizar um milagre, para ser mãe. Agora, isso só aconteceu, essa manifestação, porque agora Abraão era justo. Por meio do que ele fez ou por meio do que ele creu? Não, por meio do que ele creu. Então Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. E porque ele foi creditado como justiça, ele pôde agora ter a operação do Espírito na sua vida, ou poder operando na sua vida. Porque primeiro ele foi considerado justo. Então vamos entender. Deus deu uma palavra para Abraão, Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, ele se encontrando na condição de justo, agora liberou a sua vida e da sua casa para receber poder, para Deus realizar um milagre na sua vida de multiplicação. E aí a partir desse milagre, ele se torna um pai de grande nação. A Bíblia diz agora, lá em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que éramos gentios. A bênção de Abraão é a justiça. Da mesma forma como Abraão, pela fé, recebeu justiça, nós também somos considerados justos porque cremos no Deus que ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Então, porque cremos em Jesus, ressuscitando os mortos, Deus nos credita justiça. Segundo o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Que com a boca se confessa para a salvação, crendo com o coração para a justiça. Então eu creio e confesso e me torno justo. Uma vez que eu me tornei justo, eu recebo, que eu já recebi agora, obviamente, a bênção de Abraão. Deu para ver? Qual é o versículo de Gálatas? Gálatas 3, 13, 14. Mais uma vez, eu vou abrir lá Gálatas 3, 13, 14, para você seguir o raciocínio. 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo. Através de Jesus eu sou considerado justo. Agora, para que eu sou considerado justo? Ele diz, para que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Veja que coisa gloriosa. Toda a obra da redenção em Cristo Jesus visa a preparação do homem para ser cheio do Espírito de Deus. É essa que é o grande X da questão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até mim, a justiça, e uma vez justificado, eu pudesse receber pela fé o Espírito Santo prometido. Quem prometeu o Espírito Santo a nós? Quem foi? Quem pode me dizer aí? Quem foi que prometeu o Espírito Santo a nós? Aleluia! Quem foi que prometeu o Espírito Santo a nós? Aleluia! Fala aí pra mim, quem foi? Vamos ver se você pegou aí, captou a ideia.
Jesus também. Deus, isso, primeiro Deus. Deus, depois Jesus. Primeiro foi o Pai. O Pai prometeu o Espírito. Você se lembra disso? Eu vou fazer você lembrar. Joel, capítulo 2. Vamos achar lá Joel. Eu vou ler Joel, que é o mais conhecido, tá? Existem outros textos também. Você pode achar o que você quiser aí. Vamos achar por aqui que é mais fácil. Joel, capítulo 2, verso 28. Veja. Eu vou ler do 23, para ficar mais fácil para você, tá bom? A partir do 23. Veja. Na antiga aliança ainda, Deus estava falando para o povo judeu algo. Só que o povo judeu não sabia disso que estava acontecendo, que iria acontecer aqui na nova aliança. Por quê? Porque era um mistério, Deus não podia revelar ainda, né? Mas Deus queria falar de alguma maneira algo que estava para acontecer. Mas o homem não entendia, porque o homem era natural. E o homem natural não entende as coisas do Espírito, segundo o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, né? Então veja, se o homem natural não entende as coisas do Espírito, Deus não podia falar de maneira natural, ele tinha que falar de uma maneira, aliás, de maneira espiritual. Ele tinha que falar de uma maneira natural para que o homem pudesse, de certa forma, entender. Então Deus disse o seguinte, veja. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores, dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Veja que promessa linda de Deus. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Veja, versículo 23. Eu quero que você entenda algo aqui, bem claramente. Na antiga aliança, Deus fez muitas coisas naturais que refletiriam no futuro coisas espirituais. O meu querido Gabriel, né, lá de Salvador, meu filho espiritual, mora aqui agora em Belo Horizonte. Gabriel sempre me pede, pastor, fale sobre essas coisas, sobre as figuras da antiga aliança, que reflete a nova aliança. Bom, deixa eu te falar sobre uma figura da antiga aliança que reflete a nova aliança. A Bíblia chamou Abraão e disse, Abraão, eu quero que você creia em mim e eu vou fazer você pai de uma grande nação. Abraão era um pai que não tinha filhos. Abraão, um pai que não tinha filhos, ok? Preste atenção nisso. Abraão era um pai que não tinha filhos. Abraão, nesse momento, está figurando Deus. Um pai que não tem filhos. Tem servos, não tem filhos, ok? Na antiga aliança, Deus não tinha nenhum filho. Então, Abraão não tem filhos. Mas Deus disse, eu vou te dar um filho pela fé. E aí o poder do Espírito vem sobre Sara. E, por causa da fé de Abraão, Sara gera um filho. Por causa da fé do pai, é gerado um filho na terra. Pegou isso? Veja. Está se refletindo o quê? Veja a história de Abraão, aqui prefigurando Deus. E através da sua fé, Sara recebe poder no seu ventre para gerar um filho. Agora, vamos ver essa realidade espiritual. Deus decide enviar seu filho ao mundo. E aí o anjo aparece para Maria e diz, agraciada do Senhor, ou seja, alguém em quem Deus achou graça. Deus vai enviar o poder sobre você e o poder do Espírito te envolverá e tu vai gerar no teu ventre um filho. Veja, o pai que não tinha filho gerou um filho pela fé em Maria. Deu para entender isso? Olha essa história se repetindo aqui. Tá vendo isso? Beleza? Agora, veja só. Eu te pergunto, quando Abraão teve Isaac, que é o filho da promessa, que foi gerado pelo Espírito, foi o primeiro filho de Abraão, sim ou não? Quem pode me dizer se Isaac foi o primeiro filho de Abraão? Fala aí para mim se foi. E se não foi, quem foi o primeiro filho de Abraão? Fala para mim.
Por favor. Você é capaz de me responder? Me responde aí. Quem vai me responder? Não, não foi. Quem foi o primeiro filho? Ismael. Pronto. Alguém já chegou aí. Beleza. Veja. Ismael foi gerado de maneira natural ou pelo Espírito? Responde para mim. Ismael foi gerado de maneira natural ou foi pelo Espírito? Sim. Natural. Pronto, beleza. Agora ficou claro. Veja só. Abraão, primeiro, antes de gerar um filho pelo poder, teve um filho chamado Ismael, filho de Agar, que estava no deserto. Eu te pergunto, antes de Deus gerar Jesus no seu ventre, e a partir de Jesus a igreja, que são seus filhos, será que ele não teve outro povo também? Um outro filho? Quem pode me dizer se Deus teve um outro povo ou um outro filho antes da igreja? Alguém pode me falar? Deus teve ou não? Teve ou não? Fala aí pra mim. Sim, quem é? Os judeus, glória a Deus. Veja, é isso mesmo, os judeus. Então veja, olha essa história se repetindo. Veja, Deus, que não tinha filho nenhum, gerou judeus. Naturalmente falando, ele gerou judeus. Mas espiritualmente falando, que é o filho da promessa, ele gerou Jesus, que é o descendente de Abraão. Então veja, ele a partir de Abraão gerou em Agar um povo natural, uma realidade natural. Deu para entender isso? E a partir dessa realidade natural, que não era seu filho da promessa ainda, ele gerou um filho na promessa, que é Jesus, que gera a igreja. Então a igreja é Isaac, o filho da promessa, e os judeus são Ismael, filho do deserto. Deu para entender agora? Então veja, quando isso vai fechando lá na antiga aliança, ele diz, eu vou te dar um filho, aí ele vai e gera um filho natural. Ele diz, não, eu vou te dar um filho da promessa. Ele dá um filho da promessa, veja. Aí ele diz que o natural não vai ser herdeiro, quem vai ser herdeiro é o da promessa. Não é assim que acontece? Veja, o que eu quero mostrar para você dentro disso é que o povo de Israel é uma prefiguração da igreja, é uma prefiguração, meu irmão, daquilo que, a realidade na antiga aliança é uma prefiguração daquilo que acontece na nova aliança. E sendo Isaac o filho da promessa, Isaac é a igreja de Jesus. Deu para entender isso? Veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, gentios, pela fé, e recebêssemos pela fé o Espírito Santo da promessa. Então veja, quando nós lemos aqui em Joel, capítulo 2, que era o que nós estávamos lendo aqui, versículo 23, ele diz assim, alegrem-se, ó habitantes de Sião, exultem no Senhor, seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. Veja, ele vai usar a maneira natural para expressar a realidade espiritual. Ele está falando aqui do povo judeu, naturalmente falando, mas essa realidade natural vai refletir a realidade espiritual na igreja. O que ele está falando para o natural aqui, que é o judeu, é o que ele está falando espiritualmente para a igreja. Então, quando eu estiver lendo o que é natural, você vai entender claramente que ele estava mandando um recado para nós hoje, a igreja, ok? Ele diz assim, ó, alegrem-se vocês que habitam em Sião, ou seja, nós agora, espiritualmente, os que estamos em Cristo. Exultem no Senhor, seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. Chuvas na Bíblia se caracteriza pelo Espírito Santo. As chuvas de outono voltarão a cair. E também as chuvas da primavera, ou seja, um derramado do Espírito. As eiras voltarão a se encher de trigo. E qual é a consequência da chuva se derramar sobre nós? No caso do povo judeu, as chuvas naturais geravam riqueza natural. Agora veja, qual é o versículo que estão perguntando lá de Joel? Joel capítulo 2, verso 23 em diante. As eiras voltarão a encher de trigo e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Veja, o que as chuvas representavam prosperidade natural para Israel, o Espírito Santo representa de prosperidade espiritual para a igreja. Deu para entender? Ele não está falando de chuva natural, está falando da chuva do Espírito na igreja. Aí ele diz, eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, salteadores, destruidor e dos cortadores. Ele está falando aqui de
gafanhotos mesmo, que destruíram a terra durante um tempo. Mas conosco aqui ele está falando de realidades espirituais que os diabos, os demônios, quando estávamos debaixo da maldição, nos roubaram a oportunidade da prosperidade. Então veja, esses demônios que nos sediavam quando estávamos debaixo da maldição da lei, foram exterminados agora, por Cristo Jesus na cruz. Versículo de número 25. 26. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em vosso favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Ele está falando do povo de Israel, mas para nós ele diz, vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Vocês saberão que eu estou dentro. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês, dentro de vocês. Então saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e que não há outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Versículo 28. Aí Deus, na antiga aliança, parece que o profeta destravou o negócio, e ele traz a realidade para a nova aliança agora. Ele diz, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda pessoa. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas. Farei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Bom, enfim, veja que interessante. Ele disse que naqueles dias trará do espírito sobre todos. Na antiga aliança, o espírito só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Rei, sacerdote e profeta. Escravo não podia receber do Espírito. Só que ele diz que vai chegar um tempo que ele vai derramar sobre todo mundo. Por quê? Porque reis, sacerdotes e profetas eram levantados por característica, e a característica deles era fé. Reis, sacerdotes e profetas criam em Deus, isso lhes era imputado como justiça, assim como Abraão, e então eles recebiam uma porção do Espírito por um tempo para governar. Mas ele estava dizendo que ia chegar um tempo em que todos seriam justificados e todos receberiam do Espírito. Não haveria distinção, até porque em Cristo Jesus todos fomos feitos reis, sacerdotes e profetas da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então ele está apontando para um tempo, que é o que acontece em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Aí quando Cristo vem, ele realiza aquilo que Deus havia prometido. Quem foi que prometeu? Foi Deus. Agora, quando Jesus vem para cá, para a terra, ele chega em João capítulo 7. João capítulo 7. E versículo 24. Aleluia. 37, na verdade. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê, presta atenção, quem crê em mim, é João 7,37, tá? Não é 24 não, eu errei, é 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado ainda, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então veja, essa era uma promessa também de Jesus. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O que é beber de Jesus? Ele disse: aquele que crê em mim. Beber de Jesus é crer em Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é crer da tua cabeça, não. Não é crer porque os teus pastores ou outro falou, não. É como diz a Escritura. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a Bíblia diz, ele estava falando isso a respeito do Espírito Santo. Porém, o Espírito ainda não havia descido porque ele não havia sido glorificado. Por que o Espírito Santo não poderia ter descido antes dele ser glorificado? Porque a sua glória vem depois da sua ressurreição. Ou seja, depois de ter nos tornado justos.
Então, Jesus vai para a cruz do Calvário, morre na cruz por nós, para ressuscitar ao terceiro dia, e agora eu creio nele, como diz a Escritura, na sua ressurreição, e recebo pela fé o Espírito Santo que havia sido prometido por Deus em Joel, por Jesus em João capítulo 7, e depois ainda em Atos capítulo de número 1, versículo número 4, ele, Jesus, reitera a sua promessa. Atos capítulo de número 1, versículo 4. Abre lá comigo, Atos 1, 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Veja só, eu vou resumir aqui para você entender. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós gentios e recebêssemos pela fé o Espírito Santo da promessa. Então veja, o homem pecou, era cheio da graça, estava lá no Éden, cheio da graça, e convivia com o Espírito de Deus, porque estava na presença de Deus. Pecou, perdeu a presença, saiu e foi desconectado do Espírito, passou a viver na maldição, debaixo de maldição. Aí Deus chama um homem chamado Abraão e diz: ei, topa crer em mim? Ele diz: topa. Pronto, você é justo. Tornou Abraão justo. E a partir de Abraão ele começa a saga da redenção. E aí gera um filho natural chamado judeus. E desses judeus nasce Jesus. Que a partir desse Jesus nasce a igreja, que é o filho mediante a fé. Ou o filho espiritual. Veja, esse filho espiritual que é Jesus, ou que é a igreja, ele nasce mediante a fé. Nós cremos em Deus que ressuscitou dos mortos seu filho e nascemos de novo. Nos tornamos a igreja de Jesus. E agora, quando nascemos de novo, estamos aptos a receber o Espírito Santo da promessa. Então eu só posso receber o Espírito Santo depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E isso tudo pela fé, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí Jesus ressuscita no terceiro dia, procura os seus discípulos, fica com eles uns dias e diz o seguinte, versículo 4 de Atos 1. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual, disse Jesus, que de mim ouvistes. Então Jesus disse: ó, agora é o seguinte, vocês não podem sair de Jerusalém antes de vocês receberem a promessa do meu Pai. Lembra que eu falei para vocês, naquele dia, lá em João 7? Que Deus tinha feito uma promessa lá, que ia derramar do Espírito sobre toda a carne. E eu falei: bom, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Então, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, de quem foi a promessa? Foi de Deus, reiterada por Jesus, para que nós, por meio da justificação na redenção, pudéssemos receber o Espírito Santo da promessa. E o que é que esse Espírito realiza em nós? Bom, é o que nós vamos ver nas próximas lives. Porque até então nós pegamos um único versículo, que é Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. 2 versículos, e destrinchamos tudo isso aí. Vamos reiterar Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras diziam: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, que éramos nós, fomos abençoados com a mesma bênção de Abraão, que é a justiça. Para que, uma vez justificados, como Abraão foi justificados, recebêssemos pela fé, o Espírito Santo prometido. Então veja, tudo isso aconteceu. Essa reviravolta inteira de Deus com Jesus. De levantar Abraão, de levantar Moisés, de trazer a lei, de levantar profetas, até chegar em Jesus, de Jesus nascer, de Jesus crescer, de Jesus chegar aos 30 anos, de Jesus ser cheio da palavra, do Espírito, de Jesus ser tentado, de Jesus não sucumbir à tentação, de Jesus ir para a cruz do Calvário, de Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, de Jesus enfrentar toda a maldição por mim e por você e ressuscitar no terceiro dia, para que eu pudesse agora ser justificado por meio da sua obra, com um único objetivo: uma vez justificado, eu poder receber de volta o Espírito Santo que me foi prometido.
Isso é um motivo de muita, muita alegria, mas ao mesmo tempo é um motivo de muita, muita, muita tristeza. Por quê, pastor? A alegria para aqueles que entenderam a grandiosidade e o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Tristeza por aqueles que, infelizmente, depois de tudo isso, ignoram a sua presença. Porque se Jesus foi capaz de passar por tudo isso, e Deus fez todas essas coisas, com o objetivo da gente receber o Espírito Santo dentro de nós, é porque certamente Ele é a resposta que nós precisamos. Certamente, a presença de Deus em nós é, de fato, a resposta que nós precisávamos. Ignorar a presença do Espírito em nós é ignorar a própria obra de Cristo Jesus. Essa é que é a grande tristeza. De ver pessoas hoje dizendo assim, eu prefiro ser tradicional, eu não gosto desse negócio de Espírito Santo. Mesmo sabendo hoje que tudo o que foi feito, o objetivo central era fazer com que o Espírito Santo chegasse em nós. Imaginar que algo que Deus colocou tanta expectativa na antiga aliança. Um dia eu vou derramar do meu Espírito, um dia eu vou derramar, vocês vão ver. E aí nunca mais você vai ser envergonhado. Quando você receber o Espírito Santo dentro de você, nunca mais você vai ser envergonhado. Você vai ver prosperidade, você vai ver a bênção de Deus. E hoje, Jesus ainda colocando expectativa, dizendo, ei, aquele que tem sede, vem a mim e beba, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, vocês vão receber o Espírito Santo. E mais uma vez ele diz, não saiam de Jerusalém, não saiam, esperem pela promessa do Espírito. Para hoje, alguns achar que é uma escolha, ser tradicional ou ser pentecostal. Né? Não é uma escolha, queridos, é a resposta de Deus para nós. Porque se você carrega dentro de você a presença do Deus criativo, o que é que te falta mais? O que te é impossível agora, uma vez que você tem Deus habitando dentro de você? Aleluia. Então celebre a presença do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha da presença. E você nunca vai ser envergonhado. Seja cheio da presença. E você nunca vai ser envergonhado. Se encha do Espírito. E você nunca vai ser envergonhado. Se encha do Espírito e você nunca vai ser envergonhado. Seja cheio do Espírito e você nunca vai ser envergonhado. Essa é a ideia de Deus para todos nós, que somos seus filhos. Ter a sua presença. Ele diz, no dia que você entender isso, você vai ver que eu estou no meio de vocês. Na verdade, ele queria dizer, no dia que vocês entenderem isso, vocês vão ver que eu estou dentro de vocês, habitando com vocês. Ei, se Deus está habitando com vocês, o que é que te intimida aí fora? Hã? Se Deus está habitando dentro de você, o que é que te põe medo aí fora? Perceba que a própria consciência da presença já nos liberta de todo medo, porque essa é a maior expressão de amor. É o que Deus diz. Né? Ele diz a gente, porque tem o Espírito dentro de nós, nós temos uma esperança viva. E essa esperança nunca nos decepcionará. Nunca nos decepcionará. Sabe por quê? Porque Deus nos prova o seu amor, derramando o seu Espírito no nosso coração, manifestando o amor e a natureza de Deus. Amo vocês, um beijo no coração. Espero de verdade ter contribuído com o teu sucesso, teu crescimento, tá bom? Manda recado para mim no direct daquilo que você aprendeu hoje, vê se você aprendeu e escreve, ensina isso para outros, que é a melhor forma de você aprender. Beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas, onde estaremos juntos mais uma vez com a nossa live exclusiva para você. Beijo, tchau.